Eu não poderia começar esse vídeo sem estar mencionando para vocês sobre a passagem bíblica de Provérbios 16:3, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você fizer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, antes de eu começar a contar o que aconteceu, né, a minha rotina aqui, eu geralmente priorizo na minha rotina, né, depois que eu levanto e levo o Miguel para a escola, né, eu faço a minha oração e medito ali na palavra, né, tiro um tempinho ali para estar meditando na palavra. Por isso que, às vezes, diversas vezes eu venho falar com vocês e já é mais tarde, né, porque eu estou tentando tirar um tempo maior, né, para estudo bíblico. Enfim, agora eu vou falar para vocês o relato do que aconteceu. Muitos já sabem, né, que nós saímos da sala comercial e voltamos a fazer atendimentos em casa, né. Então as coisas da loja estão armazenadas em casa. Ontem à madrugada, por volta das 3h05, eu me levantei, né, para ir ao banheiro e escutei um barulho estranho. Aqui em casa nós temos portas de vidro, né, na parte lá onde a minha mãe tem a parte da costura dela, né, onde entra para ir pro meu escritório tem uma porta de vidro. E acontece que essa porta, ela é muito pesada pro telho. Então, às vezes, depende do jeito que você abre ou fecha ela, se você não faz isso com jeito, ela desencaixa do telho. Então, ela dá um barulho que desencaixa do telho e a gente já sabe que desencaixou, né? Então, a gente vai lá e arruma. E eu levantei nesse horário e escutei um barulho como se fosse essa porta ter desencaixado. Então, eu saí do banheiro e fui direto ali pra frente. Tipo assim, não usei banheiro nada, né? Não usei torneira, nada. E fui pra frente pra ver se tava tudo ok com os carros de casa, né? Dei uma espiada ali então na janelinha, não vi nada. Mas junto com esse barulho, como se fosse da porta ter desencaixado, começou um barulho como se fosse os canos da caixa d'água, né? Que às vezes a gente escuta. Só que eu achei estranho, porque, tipo assim, não foi usado descarga, não foi lavada a mão, nada. E o barulho tava muito alto. Só que ao mesmo tempo que eu achava estranho, eu sou muito chata com barulho. Eu ficava, mas eu sou muito chata com barulho, né? Eu vou acordar o Ariel e ele vai me encher o saco porque eu sou muito chata com isso, né? Enfim, mas o barulho tava tão assim, alto, insistente na minha cabeça, que eu falei, não, vou acordar o Ariel. Aí acordei o Ariel, né? E até ele assimilar tudo que tava acontecendo, começou o barulho de água. E eu falei, pronto, estourou um cano de água. E aí, quando eu saí pra ver, o que acontece? No quartinho, né, que é o quartinho que era do Miguel, né, o quartinho onde a gente guarda as coisas, né, um pouco do estoque da Artibel, na parte da luz, ali onde fica o bocal de luz, começou a cair água. Mas cair água assim como se fosse tivesse abrido a torneira assim no máximo, caiu muita água, muita água. E logo embaixo estavam meus cilindros. E no desespero, né, eu sem chinelo, nada, pulei pegar aqueles cilindros pra tentar salvar, né, e fui jogando pro meu quarto. Doideira, né, porque tipo assim, luz ligada, né, água com eletricidade e eu de pé no chão. E aí, nesse momento, já tinha levantado, né? Quando ele se deparou com a situação que eu tava de pé no chão, né? Já me deu um chega pra lá, né? Então, tipo, na hora do desespero, eu não consigo pensar, gente, não consigo raciocinar. E aí, fui lá, coloquei um tênis, assim, rapidinho, e terminei de colocar os cilindros no quarto. Porém, as cômodas de MDF ficaram, os painéis de madeira. De madeira não dei muita bola, porque eu sei que a madeira não é tão fácil de perder, né? Porque a madeira é mais resistente. Mas o MDF molhou, inchou, já era, não tem o que fazer. Então, nesse quarto ali, na parte da janela da frente, fica mesas de madeira, né? Tem um aparador ali de madeira, de MDF, as cômodas de MDF, cubos baby, tudo fica ali. E aí, ao outro lado da parede, fica a parte que fica as pelúcias, né? Tem uma estante de ferro e fica toda a parte das pelúcias ali. Mas pelúcias, essas coisas a gente sabe que lavou, secou, tá tudo ok, né? Não tem tanto problema. Né? Pior se é alguma coisa com barro, chuva, algo assim, né? Então as pelúcias se molhasse, dava pra secar na secador, então nessa questão eu tava nem pensando nelas, mas como ser humano, né? Como eu digo pra vocês, eu não consigo raciocinar na hora do desespero. E como ser humano, eu vi assim tudo se acabar em um segundo, sabe? E chorei e, tipo, não tinha o que fazer na minha cabeça, sabe? Perdi tudo em piscar de olho. E enquanto eu tava ali, né? Porque já não tinha mais o que eu fazer. Eu tava no quarto, então quarto cheio de cilindro, com o Miguel. E aí, nessa hora, ele já não tinha mais o que eu fazer. O Ariel, então, já foi lá pra frente, desligou a luz, né, na geral da luz, pra subir em cima da casa e pra ver o que aconteceu. A princípio, ele achou que era a boia da caixa d'água que tinha estourado. Aí, quando ele subiu lá, viu, não era a boia da caixa d'água. O que aconteceu? Lá no cano que tinha um T, desemendou, assim, deu uma pressão de água, ele desemendou, e aí estourou o cano e deu aquele pau de água, né? Enfim, daí de noite subiu lá, aí acabou cola, não achava cola, sem luz, sem nada, né? Aí ele desligou a geral, né, da água também, desligou a luz, a geral da água, e não tinha o que fazer. Tinha que esperar até amanhecer pra ir a algum lugar pra comprar as coisas. Nesse tempo, o Cariel sobe lá pra cima da casa e tenta ver como fazer as coisas pra resolver. Eu chamei a minha mãe, né? Ela mora aqui, tipo, aqui tem essa parede da casa e do outro lado já ela mora, né? É como se fosse uma casa geminada. E aí chamei a minha mãe e tal, e ela veio. E aí, tipo assim, eu não sabia mais o que fazer com aquela água caindo ali no quarto. Aí ela veio, trouxe uns panos, já pediu pra mim jogar ali, né? Enquanto caía aquela água, pra aquela água não enxurrar, não ir mais pro quarto, né? Então a gente jogou ali, mas pra mim tava tudo perdido já. Assim, porque do jeito que caía a água, tinha um painel de madeira bem do ladinho, assim, onde a água batia e dava metade dele, assim, tipo, batia nele e a água espingava assim na metade dele. Então tava molhando tudo. Então, assim como tava molhando o painel de madeira, consequentemente as outras coisas que estavam por ali também. Então, consequentemente, molhava o painel e o resto das coisas que estavam ao redor. A gente colocou aqueles panos ali, a minha mãe jogou uma manta, colocamos ali uma toalha e fomos tentando secar, né, jogar assim pra tentar secar aquela água que tava escorrendo, porque do jeito que era um balde de água não ia resolver, né. Até que eu ia conseguir, então, desligar o registro lá em cima da casa, e aí foi diminuindo o fluxo. Aí depois a gente colocou um balde, né, o Ariel viu toda a situação lá em cima, não tinha o que fazer, a gente tinha que esperar abrir o material de construção, pra comprar as coisas pra arrumar. E aí, então, descansamos, aguardando amanhecer pra ir arrumar, né, e depois ver os danos materiais. E aí amanheceu, o Ariel foi atrás das coisas pra ir lidando com isso, né, mexendo com as coisas necessárias pra consertar. E eu não tive coragem de ir sozinha ali no quartinho pra ver os danos, né, porque é muito material, então a gente ia ter que tirar um por um e olhar um a um pra ver
o que dava pra utilizar e o que não dava. Os cilindros, pelo que a gente tinha visto, então consegui salvar tempo, então não teve danos maiores. E aí tá, então passou o dia, o Ariel mexendo com isso, né, ele foi terminar depois do meio-dia, né, porque ele já aproveitou dar uma limpada lá em cima também. E, enfim, quando nós pegamos pra ir ver, porque eu limpei a casa, tudo, e fomos ali ver o quartinho, né, por último nós fomos ver o quartinho. Quando eu peguei pra ir ali ver, voltei, pra gente ver os danos, não dá pra acreditar, sabe? Até agora não dá pra entender toda a situação, né? Uma pra começar, como que o cano estourou, como uma pressão de água naquela hora, né? E, tipo, lá em cima, quando estourou o cano, chegou a molhar os caibros da casa, né? Então você vê a pressão da água que foi, né? No horário que era, sabe? Tudo muito estranho, beleza. E aí, quando eu fui ver o material do quartinho, gente, não tinha nada molhado. Não tinha pelúcia molhada, não tinha as cômodas, porque, tipo, molhou e inchou tudo, né? Nada, nem sinalzinho de água, não tinha nada, nada, nada molhado. O painel que tava pegando água já tava seco, né? Já passava a mão ali, tava seco, mas o painel eu vi que molhou, porque caía água quase direto em cima dele, né? Então o painel eu vi molhando, né? E assim como caía água, não tinha explicação as outras coisas molhar. Não tinha explicação as outras coisas não estarem molhadas, né? Nem uma pelúcia, nada, nada, nada. E vou dizer pra vocês, a gente como mãe se desespera, porque eu me desesperei, né? E toda aquela situação eu pensei, meu Deus, vou perder tudo assim num piscar de olho. Não é ser apegado às coisas, mas é o meu trabalho. E é um investimento grande, não parece, mas é um investimento grande que a gente tem. E eu pensei, meu Deus, perdendo tudo num piscar de olhos, como é que eu vou recomeçar do zero agora, sabe? E aí a minha mãe falava, Sheila, descansa, entrega na mão de Deus, e amanhã a gente vê uma situação um pouco mais difícil, e eu vendo isso tudo acontecer, eu falei, acabou, acabou, não sei mais o que fazer, né? Enfim, mas como não tinha mais o que eu fazer, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, né? Deixei pra lá, chorei um pouco, sim, né? Porque a gente querendo não fica desesperado. E, enfim, e aí quando eu fui ver, tava tudo intacto, gente, não dá pra acreditar, mas tava tudo intacto. E aí, com o passar do dia, a gente vai, né, louvando, orando, conversando, né? E eu comecei a lembrar que todos os dias eu oro e peço pro Senhor, deixo meus negócios na mão do Senhor, né? Porque foi Ele que me deu, né? E aí eu comecei a lembrar, né, que todas as manhãs eu oro e entrego esse negócio, né, a Deus. Foi Ele que me deu. Eu digo que Deus me deu essa empresa para administrar, né? E aí comecei a lembrar que todas as manhãs eu entrego a Ele, né? Porque Ele não ia cuidar. Né? E se eu tivesse que recomeçar, com certeza eu estaria à frente e faria da melhor forma possível. Então, eu comecei a lembrar que, né, eu oro, eu entrego os meus clientes, né, oro pela vida de cada um. Às vezes eu nem sei quem tá vindo, mas já peço pra Deus abençoar essa pessoa, né, pra que ela goste do nosso trabalho, porque a gente entrega o nosso melhor, né. E aí, toda essa situação acontecendo, e aí vem as coisas tudo em mente, né, o Espírito Santo vem falando nos nossos corações, né, que, e assim, conversando com a Ariel, ela fala, mas são só bens materiais, né, o dia que a gente se for, isso aqui não tem, né, é só bem material, que a gente não pode guardar o nosso coração nessas coisas e tal. Só que eu falei pra ele, não é questão de apego às coisas, né? Mas é uma questão de, assim, enquanto eu tô aqui na Terra, eu preciso disso, isso é o meu trabalho, né? Então essa era a minha preocupação. Mas, graças a Deus, né? Houve o livramento, Deus guardou, né? E aí tá uma lição, né? Pra gente sempre, sempre entregar nas mãos de Deus em oração, né? Que o Senhor sempre provê as melhores coisas, né? E confiar mais, né? E então é isso, né? Confiar mais em Deus, né? Entregar na mão dele e confiar, né? A minha mãe sempre diz, minha mãe é crente, mas ela sempre diz, chega, entregar na mão de Deus e descansar, porque se você entregar na mão de Deus e não confiar, não descansar, é sinal que tu não tá confiando, desconfiando, né? Mas como ser humano, né? Como ser humano, no momento do desespero, né? A gente falha. Então, mas eu quero compartilhar com vocês, né? Esse testemunho, esse livramento que eu vejo que foi a mão de Deus, sim, né? Guardando tudo isso. E tem todo um lado espiritual por trás aí que eu creio que ainda vai ficar para um próximo vídeo para me contar o restante.